Vou começar a gravar, hein, gente? This call is now being recorded. Pessoal, então, a aula passada, a gente falou sobre os princípios para se dimensionar uma adutora, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar se a adutora é de água bruta ou de água tratada. Daí a gente já consegue excluir alguma possibilidade de tipo de condução. Então, a gente falou na aula passada que adutoras de água tratada, elas obrigatoriamente só poderão operar sob conduto forçado. Já adutoras de água bruta podem operar tanto por conduto livre quanto forçado. O segundo passo é a gente ver a topografia, porque a topografia nos dá a indicação se eu consigo transportar essa água por gravidade, ou seja, da cota superior ou da cota inferior. Isso pode ser feito por conduto livre ou por conduto forçado, ou se eu tenho que tirar a água de uma cota mais baixa e elevá-la a um ponto mais alto. E aí, obrigatoriamente, eu vou ter que utilizar conduto forçado, né? Então, a gente precisa identificar o tipo de condução que eu devo impor para aquela estrutura de transporte de água. E aí a gente viu, a partir do momento em que a gente identifica se eu estou transportando por conduto livre ou conduto forçado, eu também consigo identificar qual é o tipo de equação que eu vou considerar no meu projeto, né? Não vai dar certo de forma alguma eu aplicar Hazen-Williams para conduto livre e vice-versa. Não vai dar certo se eu aplicar Manning para conduto forçado. Uma equação não representa o padrão de escoamento de outra forma de transporte. E a gente tem que lembrar sempre, pessoal, que na hidráulica, todo o equacionamento da hidráulica ele é fruto de empirismo, ou seja, de testes repetitivos, de experiência, né? Então, são equações que precisam ser utilizadas para aquele tipo de situação específico, né? Além disso, um outro cuidado que a gente tem que ter é que todos os parâmetros que eu vou utilizar, eles precisam entrar na equação na unidade adequada. Então, sempre que a gente utilizar fórmulas da hidráulica, a vazão vai ter que ser dada em metro cúbico por segundo, o diâmetro vai ser dado em metro e a perda de carga tem que ser dada em metro por metro. Se a informação, se o meu dado não está nessa unidade, eu preciso, antes de aplicar a equação, eu preciso fazer a conversão, tá certo? Quando a gente está também construindo uma adutora, e principalmente as de conduto forçado, isso aqui, as ventosas a gente vai utilizar para conduto forçado, para conduto livre não precisa. Agora, descarga e registros para qualquer estrutura, mas a gente tem que inserir peças auxiliares na instalação dessa adutora para ela operar bem.
Um detalhe importante é que toda tubulação que aduz água corre o risco de eu ter entrada de ar nessa tubulação, né? E o ar tende a se acumular nas partes superiores do tubo. Então, se eu tenho um tubo que está fazendo uma elevação, é bem provável que o ar se acumule nessa parte superficial. E se a minha tubulação eu tenho muita entrada de ar, o acúmulo das bolhas de ar nesse ponto podem provocar o tamponamento dessa tubulação. E aí a tubulação não consegue mais escoar água. Então, a gente precisa colocar um registro diferenciado, que a gente chama de ventosa, cuja função é permitir que o ar escape de dentro para fora, mas não permitir o fluxo de ar de fora para dentro. A gente já vai ver o princípio de operação desse sistema. Nos pontos mais baixos, a gente coloca também o que a gente chama de registro de descarga, para fazer limpeza da tubulação. Então, quando eu preciso esvaziar essa tubulação para dar manutenção, para fazer algum tipo de limpeza, eu preciso esvaziar a partir dos pontos mais baixos em cota. Então, a gente busca, implanta quais são esses pontos mais baixos e insere esses registros. E a gente precisa colocar registro tanto na entrada da tubulação quanto na saída da tubulação, porque eu preciso manobrar essa estrutura. Se eu tive algum problema no meu sistema, eu preciso fechar o acesso de água nesse sistema para poder promover a manutenção. Então, os registros de manobra operacionais que fazem o fluxo da água de fato ocorrer, eles precisam ser instalados também. Deixa eu até dar uma apagadinha aqui nesse negócio. Descartar. Quando a gente está... Uma ventosa, pessoal, a operação dela ela é, de fato, muito simples. Então, se a gente imagina que eu tenho aqui aquela tubulação, né, em que eu tenho o acúmulo de água na parte mais alta, desculpa, o acúmulo de ar na parte mais alta, eu coloco uma ventosa como essa, e aí o que vai acontecer? O ar que se acumula na parte mais alta, ele vai começar a ocupar... Deixa eu mudar de cor isso aqui. Ele vai começar a ocupar essa câmara que a gente tem na ventosa, né? Quando eu não tenho ar, eu só tenho água aqui, existe uma bolinha, né, que é uma bolinha de controle de fluxo, que vai ser sempre empurrada para cima, porque eu tenho pressão interna. Lembrem-se que isso é um conduto forçado, a pressão interna ela é maior do que a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, se eu só tenho água aqui, essa água a pressão interna vai obrigar que essa bolinha fique levantada, né? E essa bolinha vai vedar o orifício que permite o acesso com a atmosfera. No momento em que eu começo a acumular oxigênio aqui, essa bolinha ela vai tender, essa pressão passa a ser a pressão atmosférica, então essa bolinha tende a baixar. Quando a bolinha baixa, o ar, ele obrigatoriamente vai ser expelido pelo movimento da bola. No momento em que a bolinha baixa, além dela empurrar esse ar para fora, ela abre esse orifício. Então, o fluxo do ar passa a acontecer de dentro para fora. No momento em que todo o ar sai, essa bolinha volta para a sua posição original e, de novo, veda a passagem de ar. Então, eu não consigo permitir a entrada de ar dentro da tubulação. Então, periodicamente, quando o acúmulo de ar se eleva, essa bolinha ela trabalha, ela vai arriar,
vai permitir o escape do ar e, no momento em que todo o ar sair, ela volta para a sua posição original. Essas ventosas fazem, inclusive, um barulho de assopro muito forte quando elas trabalham. Em alguns lugares do Rio que a gente vai ver muita ventosa. Quem passa ali na Presidente Vargas tem umas tubulações de água que fazem a transposição ali daquele canal, e todas elas têm uma ventosa na sua tubulação. Ali na rodoviária, em frente à rodoviária, tem uma tubulação adutora que passa ali em frente do embarque e tem uma ventosa instalada, e de vez em quando você ouve um assopro forte, a eliminação do ar que se acumulou ali. Isso ocorre periodicamente. Ok, gente? Outro detalhe é que a gente tem que lembrar que essas tubulações adutoras, elas têm um diâmetro maior do que o que a gente vê na rede de distribuição, e por conta disso, elas precisam estar assentadas sobre solo resistente. Então, a gente tem toda uma avaliação geotécnica importante para considerar. Afinal de contas, a gente está falando de uma tubulação de maior diâmetro, cheia de água, portanto pesada, né? E que trabalha, né? Então, eu tenho fluxo de água aqui. Se eu tenho fluxo de água, eu vou ter algum esforço. E esse esforço precisa ser contido, porque essa tubulação não pode trabalhar, ela não pode ficar indo e voltando. Então, a gente também precisa de prever uma estrutura que é a instalação de blocos de ancoragem. Os blocos de ancoragem são obrigatoriamente instalados em todas as juntas de conexão de tubos, quando a gente está falando de tubulação aérea, aquela tubulação exposta acima do solo, e quando a gente trabalha com tubulação enterrada, a gente não precisa fazer bloco de ancoragem em todas as juntas, porque o solo vai sofrer a compactação necessária para fazer um travamento, mas de trechos em trechos a gente precisa também colocar bloco de ancoragem, que ele vai ser os pontos de apoio para a resistência da movimentação, tá certo? E uma outra forma de adução, a gente falou de adução por gravidade, que pode ocorrer por conduto livre ou conduto forçado. A adução por gravidade, tanto por conduto livre quanto por conduto forçado, ela vai acontecer nos momentos em que meu ponto de partida de água está numa cota mais elevada e o ponto de chegada da água está numa cota mais baixa. Por outro lado, a gente tem condições opostas, em que eu estou tirando a água de uma cota inferior e levando essa água para uma cota superior. Aí, a gente trabalha com adução por recalque, mas, de qualquer forma, a forma de transporte que está ocorrendo aqui, o meu projeto vai considerar conduto forçado. Ou seja, a bomba faz com que a pressão interna nessa tubulação ela seja maior do que a pressão externa. Então, essa tubulação é uma tubulação de recalque. Tudo bem, gente? E qual é a função dessa bomba, né? Então, imagine o seguinte. Onde está a linha piezométrica desse sistema? Onde eu busco a linha piezométrica, pessoal? Ela vai ligar ali onde sai a água do reservatório superior até aqui a bomba embaixo? Não, porque a gente tem que lembrar que o fluxo é esse aqui, né? E não o contrário. O contrário. Né? Se fosse o contrário, estava belezinha. Mas olha só, a gente, para identificar a linha piezométrica, a gente tem que buscar qual é o nível d'água do ponto de montante, tá? Do ponto de onde vai partir a água. Então, se a gente for olhar bem, a linha piezométrica do ponto de montante é essa aqui. Concordam comigo? Sim. Portanto,
considerando essa linha piezométrica, a água jamais chegará aqui em cima. Por quê? A linha piezométrica só vai permitir o fluxo da água para quem tiver o fluxo gravitário, né, o fluxo natural da água, para quem tiver abaixo da linha piezométrica. Portanto, qual é a função da bomba? Para os engenheiros mecânicos, é fazer a conversão de energia elétrica em energia mecânica e energia mecânica em energia hidráulica. Para os engenheiros eletricistas, é fazer a conversão da energia elétrica em energia hidráulica. Para nós, engenheiros hidráulicos, é mudar a posição da linha piezométrica. O que uma bomba faz para nós é mudar a posição artificialmente da linha piezométrica. Então, quando eu ligo a bomba para os hidráulicos, eu estou empurrando essa linha piezométrica para cima. E o quão para cima essa linha piezométrica deve vir? Ela deve vir para este ponto? Se eu ligar a bomba e empurrar a linha piezométrica para esse ponto, a água consegue chegar aqui em cima? Essa é uma pergunta. Sim, consegue. Consegue? Eu diria que num sistema perfeito conseguiria, mas nosso sistema não é perfeito, porque quando eu ligo a bomba, eu tenho escoamento. Se eu tenho escoamento, se eu tenho fluxo, eu tenho atrito, eu tenho perda de carga. Então, se eu empurrar a linha piezométrica exatamente para o ponto onde eu quero que a água entre, né, onde a tubulação entra, a água não vai chegar. Por quê? Porque no percurso eu vou ter atrito em todas essas tubulações, eu vou ter perda de carga. Portanto, na real, ao empurrar a água para cá, a linha piezométrica, na verdade, ela só vai conseguir atingir um ponto um pouquinho mais baixo, a água não chega. Isso faz a gente lembrar que eu preciso, na hora de dimensionar a minha bomba, saber para onde eu quero levar a água e considerar ainda as perdas de carga no sistema. Então, eu tenho que empurrar a linha piezométrica para cá, porque, além do desnível geométrico, então eu tenho que também acrescer aqui na minha conta as perdas de carga totais que eu tenho no sistema. Beleza, gente? Então, eu empurro a água um pouco mais para cima, a linha piezométrica um pouco mais para cima. Deixa eu até fazer um ajuste aqui para eu conseguir escrever melhor. Eu empurro essa linha piezométrica um pouco mais para cima, porque eu sei que quando o fluxo acontecer, ela vai se inclinar e vai terminar exatamente no ponto onde eu quero que ela chegue. Ok? Certo, gente? Percebam o seguinte. Eu tenho que calcular, portanto, quando eu considero essa perda de carga total, a gente calcula o que a gente chama de altura manométrica. O que é a altura manométrica? A altura manométrica, que eu vou chamar de HM, tá, gente? Ela vai ser o desnível entre montante e jusante. Qual é o nível d'água de montante? É esse aqui. Qual é o nível d'água de jusante? É esse aqui. Então, eu vou considerar uma altura que a gente chama de altura de sucção, que é o trecho da tubulação em que a bomba está fazendo a função de chupar a água, e eu ainda tenho o desnível, que eu chamo de altura de recalque, que vai da bomba
até onde eu quero fazer a água chegar, né? E essa altura de recalque é onde a bomba está fazendo a função de empurrar a água, tá certo? Então, esse desnível aqui é o que a gente chama de desnível geométrico, que é a altura de sucção mais a altura de recalque. Beleza? Aí a gente tem que somar a essa altura manométrica as perdas de carga. E aí a gente tem a primeira perda de carga, que é a perda de carga localizada. O que é perda de carga localizada, gente? Hein, gente? Não sei, professor. Ninguém aqui fez instalações prediais. Nas bombas tem uma perda de carga localizada, mas principalmente, pessoal, nas conexões. Toda vez que a água muda de direção, que ela passa por uma estrutura que pode gerar um aumento de atrito, é um ponto onde eu vou ter maior turbulência, e se eu vou ter turbulência, eu vou ter perda de carga. Então, a água, para conseguir entrar nessa tubulação, ela passa por um monte de orifícios e pecinhas que geram uma turbulência, portanto, perda de carga. A água, ao fazer essa curva, ela sofre uma turbulência, portanto, perda de carga. Aqui a gente tem uma redução, né? Aqui eu passo por uma estrutura de rotor. Aqui eu tenho outra curva, outra curva, outra curva, outra curva. A água, quando sai daqui, ela também sofre atrito. Então, a perda de carga localizada é a perda de carga que eu sofro em todas as conexões, em todas as pecinhas que eu instalei na minha tubulação. Então, eu preciso prever qual é essa perda de carga. A perda de carga localizada ela é calculada pela velocidade de escoamento nessa tubulação ao quadrado, vezes um coeficiente de perda de carga dividido por 2G. Esse coeficiente de perda de carga, ele é tabelado por tipo de conexão. Então, se vocês pegarem o manual de hidráulica, qualquer tipo de manual de hidráulica vai ter uma tabela lá, curva longa, K igual a 1,2. Joelho, K igual a X. Se vocês pegarem a tabela de conexões de um fabricante, ele vai informar qual é o K daquela conexão que você esteja usando. Então, esse K você pega das conexões que você está utilizando. Velocidade de escoamento. Como é que a gente calcula a velocidade de escoamento, gente? A gente calcula a partir da equação da continuidade. A equação da continuidade fala que a vazão que está escoando aí é a velocidade de escoamento vezes a área da seção transversal. A gente já tinha falado isso também em outras áreas, em outras aulas. E se eu sei qual é o diâmetro da tubulação, eu sei qual é a área da seção transversal. A vazão que está escoando aqui é a vazão do que eu estou transportando. Se é água bruta, é a vazão da adutora de água bruta. Se é água tratada, é a vazão da adutora de água tratada. Dúvida? E existe uma outra perda de carga que a gente chama de perda de carga contínua. Essa perda de carga contínua, pessoal, é a perda de carga por atrito nas paredes da tubulação, né? Se a água está escoando, se eu não tiver nenhuma conexão, eu terei perda de carga.
Por quê? Porque a água sofre atrito com a tubulação. Se a gente for medir a velocidade de escoamento no eixo da tubulação e a velocidade de escoamento nas paredes da tubulação, elas serão diferentes. Ela vai ser maior no eixo e menor nas paredes por conta do atrito. A perda de carga contínua, a gente calcula via J de Hazen-Williams, equação de Hazen-Williams. E esse J, a gente lembra lá que J é a perda de carga total sobre a extensão da tubulação. A gente conhece a extensão da tubulação pelo projeto. O J a gente calcula pelo Hazen-Williams, portanto, eu consigo calcular aqui qual é o valor da perda de carga localizada. Desculpa, da perda de carga contínua. Ao somar todas essas três dimensões aqui, a gente tem o que a gente chama de altura manométrica. Tudo bem? Portanto, o que é a altura manométrica? É a cota, né, é o ponto, é a altura que eu preciso elevar a minha linha piezométrica para que o escoamento da cota de montante consiga chegar no reservatório superior, na cota de jusante. Tudo bem? Bom, eu preciso, para fazer com que essa altura manométrica seja vencida, eu preciso de um equipamento elevatório, de um conjunto motor-bomba. Esse conjunto motor-bomba precisa ser dimensionado também. O dimensionamento mais detalhado, mais eficiente, vocês vão ver, para quem é da civil, se vocês pegarem uma disciplina optativa chamada abastecimento de água ou esgotamento sanitário. O pessoal da ambiente é optativa para os dois cursos. Mas, de uma forma geral, o que eu preciso definir é a potência do equipamento eletromotor. E a potência do equipamento ela é dada pelo peso específico do líquido que eu estou transportando, no caso é a água, então a gente vai trabalhar com esse peso específico, a vazão que eu esteja conduzindo, e aí eu vou verificar se eu estou dimensionando a adutora de água bruta ou a adutora de água tratada, essa vazão a gente já viu como calcular. A altura manométrica, que é definida pelo desnível geométrico mais a perda de carga total, né? E a perda de carga total é a perda de carga localizada mais a perda de carga contínua. Isso tudo dividido por 75 vezes o rendimento, isso aqui eu vou colocar entre parênteses, o rendimento do equipamento eletromotor. A gente tem que lembrar que o que eu estou fazendo aqui são conversões de energia elétrica em mecânica e mecânica em hidráulica. E toda vez que eu faço essa conversão de energia, eu tenho perda em desempenho. Tá? Então, a gente adota aí de 75% a 80%, que é o rendimento do conjunto eletromotor. Então, você vai utilizar isso aqui em número absoluto, 0,75 a 0,8. Então, o que eu estou considerando aqui é de cerca de 20% a 25% da energia consumida pelo equipamento, ela é perdida por vibração, por aquecimento, né? Então, essa conversão de energias geram perdas. Quão mais bem projetado o meu sistema, menor será essa perda. Né? Quão mais mal projetado ou mal mantido esse sistema, maior será essa perda. Por isso que é importante que as estações elevatórias sejam estruturas físicas que evitem a vibração do equipamento, que sejam arejadas para a gente não favorecer o superaquecimento, né? Isso tudo otimiza o processo de transporte. Dúvida aqui?
Com essa equaçãozinha simples, a gente consegue estimar qual é a potência do equipamento que eu devo considerar para bombear o meu sistema. Beleza? Aí eu falei para vocês aqui, Ene, você disse para mim que eu consigo calcular a perda de carga contínua por Hazen-Williams. Ok, a gente olha aqui para a equação de Hazen-Williams, a vazão que eu estou conduzindo eu sei qual é, o coeficiente de Hazen eu adoto, eu não sei qual é o diâmetro da minha instalação, né? E esse diâmetro será necessário também para eu calcular a velocidade de escoamento, porque a partir do diâmetro da tubulação é que eu consigo calcular a velocidade de escoamento naquele duto, portanto, consigo calcular as perdas de carga localizadas. Só que como é que eu calculo o diâmetro dessa tubulação de recalque? Como é que eu calculo esse diâmetro? Pessoal, na verdade, se eu estou colocando uma bomba, eu posso colocar o diâmetro que eu quiser, porque a bomba está ali para artificialmente fazer aquilo funcionar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que eu coloco um diâmetro muito pequeno, quando eu reduzo o diâmetro da tubulação, o que acontece com as perdas de carga? Hein, gente? Eu acho que aumenta. Então, vamos olhar aqui a equação da continuidade. Eu tenho uma mesma vazão percorrendo uma tubulação. Se eu diminuo a área da seção transversal, para que a vazão continue sendo a mesma, a velocidade de escoamento vai aumentar. Portanto, aumenta a perda de carga. Certo? Se a gente olhar para essa equação aqui, toda vez que eu aumento a perda de carga, eu aumento a altura manométrica. Portanto, a potência do equipamento vai se elevar. Eu posso utilizar diâmetros pequenos para transportar? Posso. Mas eu vou consumir mais energia e eu vou ter que comprar uma bomba de maior potência, uma bomba mais robusta para proceder o transporte, né? Se, ao contrário disso, eu diminuo a... Diminuo, não, o contrário, né? Ao contrário, não é diminuir. Se, ao contrário disso, eu aumento a área da seção transversal, eu, obrigatoriamente, vou diminuir a velocidade de escoamento. Portanto, eu diminuo a perda de carga. Se eu diminuo a perda de carga, minha altura manométrica se reduz e a potência do equipamento eletromotor também. Eu vou precisar comprar um equipamento menos potente, consequentemente, ele vai consumir menos energia. Tá certo? Então, partindo desse princípio, Bressi fez o seguinte: olha, a gente precisa fazer uma análise de custo, porque se eu sei que o equipamento de bombeamento vai resolver o meu problema, eu preciso avaliar qual é o conjunto mais interessante. E ele percebeu o seguinte: se ele pegava um mesmo projeto e ia colocando diâmetros da tubulação de recalque mais elevados, o custo para eu comprar esse tubo e assentar esse tubo, ele era maior, afinal de contas, tubulações de maior diâmetro são mais caras. Não é isso? Por outro lado, à medida que eu aumentava o diâmetro da tubulação, eu diminuía a perda de carga, portanto, o custo para eu comprar meu equipamento elevatório e o custo com energia, ele se reduzia ao longo do tempo. E aí Bressi pensou o seguinte: olha, eu preciso fazer uma curva que some esses dois custos, porque, para mim, o diâmetro melhor é aquele que me der o menor custo global. E aí, quando ele somou essas duas curvas, ele chega a essa parábola
E a gente chega à conclusão, portanto, que o menor custo é aquele ponto de mínimo dessa parábola. Então, esse vai ser o diâmetro econômico mais interessante, é exatamente o ponto de mínimo dessa curva de somatória de custos. E aí, bom, utilizando o conceito de ponto de mínimo, Bresse chega, portanto, à conclusão que o melhor diâmetro, o diâmetro econômico para a tubulação de recalque, ele se baseia num coeficiente que a gente chama de coeficiente de Bresse, que tem também nos manuais de hidráulica esse valor tabelado. Para adutoras, normalmente a gente adota o valor de 1,2, mas eles têm lá recomendações para alguns tipos de estruturas, alguns valores de K diferenciados, né? E esse fator K multiplicado pela raiz quadrada da vazão que eu estou transportando ali. Então, ali, dessa forma, eu acho o meu diâmetro econômico para a tubulação de recalque. Beleza, gente? Dúvida? Quais são os tipos de materiais que a gente utiliza para o abastecimento para tubulações adutoras? A gente tem algumas opções. Para tubulações adutoras de diâmetros menores, o PVC ele tem assumido uma função muito boa, muito grande. O ferro fundido também é muito utilizado. E quando a gente está falando de adutora por conduto livre, o concreto armado é uma estrutura também muito utilizada. Mas a escolha do nosso material vai depender da pressão interna, se eu estou conduzindo por conduto livre ou forçado, né? Livre ou forçado. Portanto, por exemplo, concreto armado ele não suporta pressão interna elevada, então o concreto armado vai ser utilizado apenas para conduto livre. As outras estruturas suportam uma pressão interna maior, né? Depende das cargas externas, ou seja, a minha tubulação está exposta, se estiver exposta, a gente tem que utilizar tubulações mais resistentes. Natureza da água transportada, a gente precisa verificar se eu estou transportando água bruta ou água tratada. Quando a gente transporta água tratada, eu não posso ter um material muito reativo, porque eu tenho uma água com produto químico, né? É claro que a avaliação do custo e dos diâmetros comerciais, né? O que a gente tem no mercado disponível, porque isso também interfere. Aqui a gente tem algumas vantagens, especificidades para cada um desses materiais que a gente colocou. Então, por exemplo, ferro fundido, a gente acha com facilidade diâmetros até 1.200 milímetros. PVC, a gente tem uma limitação, né? A partir de 300 milímetros, o PVC deixa de ser competitivo quando comparado ao ferro fundido. Ele é mais barato que o ferro fundido até determinado diâmetro. Quando a gente fala de tubulações de aço, a partir de 600 milímetros, ele passa a ter o custo mais competitivo. E, como eu falei, tubulações de concreto, ele tem a vantagem da gente conseguir fazer no diâmetro que quiser, mas, em compensação, na dimensão que a gente quiser, não importa se é diâmetro, se for um canal, né? Mas, se a gente estiver falando de condutos forçados, o concreto não é indicado. Aí é só para vocês verem algumas estruturas. O que vocês veem muito na travessia ali da Presidente Vargas, que eu falei para vocês, são estruturas como essa, com uma ventosa instalada, né? A gente tem alguns arcos que são mais complexos de fazer, mas às vezes resultam bons resultados, resulta uma boa condição operacional, e sempre no ponto mais alto a gente tem uma ventosa instalada, só para vocês verem. Estruturas como essa, ó. Aqui está a ventosa, aqui nós temos uma adutora de ferro fundido aérea, portanto, vocês vão ver em cada uma das conexões de tubo, a gente tem bloco de ancoragem sustentando isso, né? Essa é uma situação muito curiosa, aconteceu alguns poucos anos atrás. Isso aqui são duas adutoras que
que levam água, trazem água do Rio São Francisco a Aracaju, né, a maior estação de tratamento de água lá de Aracaju. São duas, uma de ferro fundido, que é a tubulação mais antiga, e a outra feita de aço, que é uma tubulação mais recente. Percebam como quando essas duas tubulações passavam sobre uma ponte antiga que não era mais utilizada para fluxo de carro, somente para passar tubulação e pedestres, né? Só que essa ponte antiga ela não estava sofrendo manutenção alguma, portanto, ela estava em estado de conservação muito ruim e carregando um puta peso, né, gente? Vocês vejam, quando a ponte caiu, a tubulação de aço parece que ela só amassa, né? Já a tubulação de ferro fundido, que ela é mais rígida, ela vai desconectando as conexões. Para vocês terem uma ideia, essas duas tubulações elas partem do Rio São Francisco, elas andam cerca de 100 quilômetros desse par de adutoras até chegar a Aracaju. Segundo o relato do pessoal da empresa, a queda dessa ponte foi porque passou uma tropa de cavalo. E aí, quando passa a tropa de cavalo, você tem aquela vibração que vai reverberando por um tempo. Aí a ponte não resistiu, caiu. Essa foto foi tirada, já passava do meio-dia, e o rompimento aconteceu por volta de 6 horas da manhã. Foi feito o fechamento do registro de alimentação dessas tubulações lá no Rio São Francisco, assim que ocorreu o rompimento, e depois de meio-dia, aí já eram quase 2 horas da tarde, na verdade, você ainda tinha água saindo dessas tubulações, porque eu tinha que esvaziar 100 quilômetros de água. Então, ainda tinha bastante água saindo. E Aracaju ficou sem água durante mais de uma semana, porque você não tem uma tubulação dessa à disposição na planta da empresa, né? E aí você também não manda chegar, rompeu uma tubulação aqui, você me manda para amanhã mais tantos metros, tantos quilômetros de tubo. Não existe isso. Então, o que eles conseguiram foi uma fábrica que estava com umas tubulações à disposição lá, eles conseguiram, emprestado dessa fábrica, e passar a tubulação na Ponte Nova. E conseguiram voltar em carga até que a manutenção ocorresse. Eu não sei nem como é que está lá hoje. Mas é uma situação complicada, né? Você não resolve como se fosse um pedido para complementação de garrafão de água. É diferente, né? Então, só para vocês verem as condições operacionais, quando a gente fala da mudança dos coeficientes, tanto de Hazen como de Manning, em função do tempo de utilização, a gente vai observar que é natural que a superfície dos tubos, a superfície interna, dependendo da qualidade da água e dos produtos químicos que eu utilize, a gente tem algum tipo de acumulação de material na superfície do tubo. Isso muda a rugosidade e, consequentemente, muda o coeficiente de escoamento, aumenta o atrito nessas tubulações, né? Então, é importante a gente ver isso. Essa aqui é uma situação muito peculiar. É uma região, uma cidade que é abastecida por poços subterrâneos profundos. Esses poços têm tipicamente uma água muito dura, e a água dura ela tende por conta da temperatura, essa água desse poço também tem uma temperatura muito elevada. Então, a água dura faz com que, quando você eleva a temperatura, a água dura em temperaturas mais elevadas, o cálcio e o magnésio tendem a se precipitar e, obviamente, vão se precipitar na tubulação. Nesse caso, a região ela é tipicamente calcária. A água, quando é bombeada a essa profundidade de 100, 120 metros, ela chega na superfície numa temperatura de cerca de 40 graus e, quando chega na tubulação adutora, ela automaticamente se precipita no tubo.
Então, você tem aqui um tubo de 150 milímetros e diâmetro útil aqui mesmo você deve ter no máximo 40 milímetros. Né? Isso tudo é deposição de material. Isso aqui é na distribuição, na rede. Isso aqui é foto feita com um robozinho que entra aí. O que a gente faz nessas situações? A gente precisa propor limpezas. Então, toda vez que eu procedo uma limpeza, eu recupero o coeficiente de Hazen. Quando eu aumento o coeficiente de Hazen, se a gente lembra lá da equação de Hazen-Williams, que é aqui, ó, 10,643 vezes vazão elevado a 1,852, dividido pelo coeficiente de Hazen elevado a 1,85, vezes diâmetro elevado a 4,87. Quando eu diminuo o coeficiente de Hazen, eu aumento a perda de carga, né? E no momento em que eu limpo a tubulação, eu aumento o coeficiente de Hazen e diminuo a perda de carga. Ao aumentar o coeficiente de Hazen, eu reduzo o atrito, né? Então, o que a gente tem que fazer é sempre limpar essa tubulação quando a gente reconhece que a água que a gente transporta ela tem essa propriedade de causar rugosidade, de incrustar, né, de depositar material sobre a superfície. E como é que a gente faz isso, pessoal? Existem hoje torpedos que a gente chama de polypig, que são torpedos com lixas na sua superfície. E aí você tem um torpedo específico para cada diâmetro de tubulação, né? E o que você faz é fazer colocar uma derivação para que a própria pressão da água empurre esse torpedo dentro do tubo e essas lixas vão promovendo a limpeza dentro da tubulação. Então, são operações rotineiras, são técnicas que a gente utiliza com alguma frequência nas instalações e a gente melhora bastante o padrão de escoamento. Outra forma é, dependendo da tubulação, se é uma tubulação de ferro fundido, que normalmente a gente reveste com cimento, com argamassa na parte interna, a gente pode reaplicar essa argamassa de cimento de tempos em tempos. Então, é uma possibilidade. Agora, a gente precisa ter o cuidado, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Lembrar sempre que quando a gente está falando de adutoras, e principalmente adutoras que operam sob conduto forçado, que operam pressurizadas, é que o rompimento dessas estruturas, dependendo do tamanho delas, pode ser algo desesperador, tá? E eu vou mostrar algumas figuras aqui. Essa aqui é uma adutora que se rompeu em Manaus, é uma adutora de água bruta, e olha o estrago que ela faz, né? Se vocês observarem aqui, já é uma caminhonete que foi arrastada e está tombada. O melhor são as pessoas que não percebem o risco, né, do que estão correndo e ficam ali achando que é só olhar, né? São situações que a gente, de vez em quando, se depara com elas. Não sei se vocês percebem, aos poucos, o fluxo da água está aumentando um pouco aqui, tá? Você vê que ela vai, depois, se a gente observa com detalhe, ela vai crescendo um pouco o volume de água, de onde ela está atingindo, né? Você vai ver que o nível aqui já começa a subir um pouco. Então, a gente está falando de um desastre, não é algo, rompeu um tubo, vamos com uma furadeira e resolveu. E, às vezes, esses rompimentos podem ser causados até pela tentativa de furto da água no sistema. Olha Essa aqui também foi uma situação que ocorreu aqui no Rio de Janeiro faz algum tempo, ali em Campo Grande. Essa foi um sobrevoo do Globocop.
a gente tem que destacar o seguinte, esse rompimento aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, e esse sobrevoo, essa filmagem ocorreu por volta das 8 da manhã, 5 horas depois. 5 horas depois, a gente ainda tinha esse jato d'água, e esse jato d'água está sendo provocado apenas pela água que está na tubulação, porque assim que houve o rompimento, a SEDAI tem alguns pontos de monitoramento de pressão, então, como eles observaram num dos pontos de monitoramento uma queda brusca da pressão por conta da ruptura, eles fecharam já eles manobraram essa tubulação, já não tinha água entrando nessa tubulação. Então, imaginem que o jato d'água na madrugada foi muito maior e foi muito mais longe. O que a gente vai ver aqui é o estrago do que aconteceu no momento da ruptura. E neste momento o jato ainda era elevado, só que sem ter uma pressão tão grande quanto foi. E aqui é um trecho que passam, se eu não me engano, 2 adutoras de mesmo diâmetro. O diâmetro dessa tubulação acho que era de 1.100 milímetros. Observem a condição de destruição dessas residências. Às 3 horas da manhã, as pessoas estão em casa dormindo, gente. Observem os carros amontoados aqui. Na verdade, o jato veio até aqui. E nesse evento, uma criança morreu. Olha a situação dessa residência, por exemplo. Ele simplesmente destruiu essa quadra. Esse evento devastou. Você imagina que tenha sido, às vezes você pensa assim, isso foi uma chuva intensa demais. É mais do que isso, né? Porque é um jato de água sob elevada pressão que atinge a comunidade, né? E num horário em que as pessoas não têm nem condições de se defender, porque elas são pegas na surpresa. Vale lembrar, pessoal, que esses eventos de ruptura tendem a acontecer, quando não é por furto de água, né? Quando é por falha no sistema, eles vão acontecer de madrugada, porque são os horários em que a pressão na tubulação ela é maior, em função pelo fato das pessoas estarem utilizando menos água na madrugada, a gente tem menos perda de carga, então a linha piezométrica está quase toda em energia potencial. A tubulação está cheia sem escoar, portanto, a pressão está mais intensa. E aí o esforço sobre as paredes da tubulação tende a ser maior. Essa aqui é uma tubulação adutora da SEDAI, que também se rompeu de forma mais recente. Olha a situação. É desesperador. Uma pessoa que está passando num carro ou numa bicicleta aqui vai para o brejo. E é algo que, de repente, brota do chão, né? Então, é só para vocês terem uma ideia do impacto que a gente pode ter na má operação de uma estrutura como essa, que é muito perigosa, muito perigosa. Então, é de uma responsabilidade muito grande operar grandes sistemas que trabalhem sob conduto forçado. Tá? Pessoal, eu vou abrir a chamada aqui, tá? Dúvida, pessoal, nessa parte de adução? Professora, bom dia.
Bom dia. Não peguei a parte da limpeza com a lixa lá que a senhora falou. Se puder repetir, eu vou ficar bem feliz. Não, nada mais é do que um torpedo com um diâmetro similar, com o diâmetro equivalente ao diâmetro da tubulação. Só que esse torpedo é um projétil, né, vamos dizer assim. Ele tem a superfície dele toda coberta por lixa. Então, quando eu passo esse torpedo numa tubulação que tenha essa condição, eu raspo toda essa sujeira e ele passa a ter uma superfície mais lisa novamente, né? Então, o que acontece? Se a gente pega a equação de Hazen, à medida que a tubulação vai se sujando, a gente vai reduzindo o coeficiente de Hazen, né? Quando eu limpo essa tubulação, eu volto a recuperar o coeficiente de Hazen e, portanto, eu diminuo a perda de carga. Eu consigo transportar a água com mais facilidade. Tudo bem? Valeu. Beleza, gente? Deixa eu encerrar aqui a chamada. Pessoal, vou fechar a chamada, tá? Dois. Estou fechando, hein, gente? Foi. Agora só na próxima. Bom, a gente vai falar um pouco sobre potabilização de água, tá, gente? E, na verdade, a gente já falou um pouco sobre quais são os parâmetros de qualidade de água que a gente pode monitorar, né, para avaliar se a água é boa ou ruim. A gente falou lá dos parâmetros turbidez, cor, DBO, DQO, enfim, a gente teve um elenco de parâmetros que a gente comentou um pouco sobre eles numa das aulas anteriores. E aí a gente precisa considerar agora, uma vez que eu estou entrando, eu captei minha água no manancial, minha água bruta, introduzi essa água captada na minha adutora de água bruta e eu vou empurrar essa água para dentro de uma estação de tratamento de água. E a pergunta sempre minha ETA deve tratar a água para eu conseguir levar uma água de qualidade para a população. Mas qual é essa qualidade, né? Eu trato qualquer coisa que eu adicione ali está resolvido? Não, não está. E a gente tem um padrão a ser atendido que a gente chama de padrão de potabilidade, né? Então, eu preciso tratar o suficiente para garantir que a água, quando saia da minha ETA e chegue no hidrômetro do usuário, ela esteja de acordo com este padrão de potabilidade. Então, a aula tem por objetivo a gente avaliar qual é, de fato, esse padrão. Alguns fatores vale a gente relembrar, porque a gente já viu isso nas primeiras aulas, é que a gente vive com um problema de racionamento que ele está muito, muito presente em muitos municípios, muitas áreas do Brasil, né? E vocês vão ver que, quando a gente fala de essa cor vermelha, o racionamento constante, a gente está vendo que muitas regiões, muitas áreas do norte do país convivem com esse racionamento constante. E é muito contraditório, porque se a gente imagina que o norte do país é o lugar onde se tem mais água, como é que eu posso ter racionamento? Posso ter racionamento porque eu não tenho engenharia ligando os mananciais às pessoas, né? Então, as pessoas não têm facilidade de acesso ao recurso água como alimento. Ele tem acesso ao recurso água como fonte de pesca, como meio de transporte, mas como alimento mesmo, a gente já tem uma dificuldade maior. Ou seja, a engenharia não está ali para resolver esses problemas, né? Então, é importante a gente falar disso. A gente também já mostrou esses dois gráficos. Esse aqui fala
do declínio evidente das doenças que estão relacionadas à falta de saneamento, e a gente falou que, de forma paralela, o volume de água tratada cresceu no país, né? Aumentou em 5 vezes o volume de água tratada, ou seja, tratar a água é sinal, é reflexo direto na saúde, né? Mas, por outro lado, a gente viu que no Brasil ainda tem 7% da água distribuída para a população não sofre tratamento. Quer dizer, tem gente recebendo água na sua torneira e aquela água não está própria para consumo. Então, só reforçamos, né, o que a gente já havia dito. A gente continua convivendo com um abastecimento de água, que é o serviço melhor prestado, quando a gente compara os serviços de saneamento, mas a gente ainda convive com a dificuldade de oferecer água em quantidade suficiente para a população sobreviver, com a qualidade requerida pela legislação e com a constância, né? Eu preciso oferecer água sempre, não adianta eu oferecer água boa uma vez por semana, eu tenho que mandar água sempre para a população, tá? Então, a gente falou aqui dos padrões ambientais, né, que estão vinculados, padrões ambientais, que estão vinculados com o ambiente em que eu tenho a água na natureza, então todos os padrões ambientais são aqui propostos para eu garantir qualidade daquele efluente, e nos interessa hoje falar dos padrões sanitários. Quando essa água deixa de ter a função de preservar, de garantir a vida no recurso, e passa a assumir a função de alimento, passa a assumir a função de ser consumida, não só por ingestão, mas também ser consumida como um instrumento de higienização. Então, é importante a gente ter esse olhar duplo. A água não tem que ser boa apenas para beber, ela tem que ser boa para lavar a roupa, ela tem que ser boa para lavar a louça, porque é ela quem vai fazer toda essa função sanitária de nível secundário, né? Porque de nível primário eu estou ingerindo, mas de nível secundário, de manter os ambientes limpos, né? E aí a gente precisa ter essa legislação na cabeça quando eu vou projetar a minha ETA. A minha ETA tem que ser adequada para receber a água, essa água, não importa qual ela seja, e garantir o atendimento do padrão de potabilidade. Portanto, cada ETA vai ter que avaliar na sua concepção qual é o tipo de água que ela está recebendo para conseguir instalar processos que adequem essa água em específico ao padrão de potabilidade. E o nosso padrão de potabilidade ele foi revisado bem recentemente, a última portaria era de 2011, e em 2021, em junho de 2021, foi publicada a revisão dessa portaria. Tá? Então, se a gente quer saber o que é uma água potável, qual é a cara que uma água potável precisa se apresentar para nós, usuários, isso tudo está descrito dentro dessa portaria, tá certo? Aí, eu não vou gastar novamente tempo, é só lembrar que o nosso sistema de abastecimento ele é antigo, complexo, né? A gente já falou sobre ele em uma das aulas passadas, mas é muito importante quando a gente olha para o sistema Guandu, e vale lembrar que o sistema Guandu ele produz, em média, 45 metros cúbicos de água por segundo, tá? Em volume, a maior estação de tratamento de água do mundo. E o sistema Guandu, a água que entra
nessa calha é a água que vem lá do rio Paraíba do Sul, né? Paraíba do Sul. Mas, bem próximo à captação, a gente tem a contribuição de dois rios, que é o Rio Ipiranga e o Rio Poços, tá certo? Essa captação, nesse ponto onde a gente tem essas contribuições, a gente vai ver que tanto o Rio Ipiranga quanto o Rio Poços, eles passam por adensamentos urbanos, e se a gente vai buscar no SNIS as condições de saneamento desses municípios em relação ao esgotamento sanitário, essas condições são limitadíssimas. Nenhum desses municípios tem, de fato, o tratamento dos seus esgotos. Então, para onde vão os esgotos, tratados ou não? Para dentro do rio. Para onde estão indo esses rios? Para próximo da captação do Guandu. Estão se juntando ao Guandu bem a montante do ponto de captação. Então, se a gente dá um zoom, por exemplo, no Rio Poços, né, o Rio Poços ele tem aqui o entroncamento do Rio Queimados, né, que está bem aqui, ó, Rio Poços, Rio Queimados, e bem nesse entroncamento a gente não precisa pegar a amostra de água para entender o que é essa cor dessa água estranha, né? Então, a gente percebe aí a condição. Aqui nós temos o aporte do Rio Poços, aqui nós temos o aporte do Rio Ipirangas, que vem lá de Nova Iguaçu, e aqui nós temos a captação do Guandu. Aqui é a barragem do Guandu para regularização de nível, e aqui nós temos o canal que funciona como caixa de areia, que vai levar essa água lá para a ETA, que está um pouco bem mais adiante. Então, esse cenário também, a gente não precisa de muito esforço para entender que tipo de água é essa, né? Nós estamos convivendo com uma água água bruta com a sua qualidade bem deteriorada em função da falha na prestação do serviço de saneamento. Então, a gente tem uma série de substâncias aí, inclusive aquelas que podem gerar geosmina. Esse ambiente é altamente propício para a ocorrência desses organismos, né? Falamos também em uma outra aula que os parâmetros de qualidade são vários, mas dependendo do uso que eu dê a essa água, a gente prioriza a análise de determinados parâmetros em detrimento de outros, e nos interessa aqui falar que quando a gente fala de abastecimento de água, os parâmetros mais importantes vão ser basicamente esses aqui: sólidos em suspensão, cor e turbidez, que indiretamente estão ligados à presença de sólidos, sabor e odor, presença de sais, dureza, pH, ferro e manganês e contaminação, né? Então, a gente monitora coliforme, monitora com frequência, afinal de contas, eu não quero uma água dita potável com organismo presente, né? Então, aqui o que vocês vão ver são alguns parâmetros que a gente prioriza monitorar quando a gente fala de água de abastecimento. Vão ter especificidades quando a gente fala de água superficial ou de água subterrânea, porque essas águas têm características específicas, em alguns casos diferentes, e também existem especificidades relacionadas à água bruta e água tratada. Então, aqui a gente só tem uma indicação de quais os parâmetros a gente deve se preocupar em monitorar, dependendo do tipo de água e do nível de tratamento que eu esteja avaliando. Tá? Então, aí a gente tem uma série de parâmetros. E quando a gente fala de portaria, pessoal, primeiro detalhe importante, quando a gente tem uma legislação que controla a qualidade da água, essa legislação está te informando duas coisas. A primeira coisa é qual é o máximo, o valor máximo, a concentração máxima que eu posso ter de determinada substância nesta água para ela ser classificada como potável. Tá? E a segunda coisa que ela nos informa é: eu preciso avaliar essa qualidade de tanto em tanto tempo, ou seja,
a frequência de monitoramento. Então, eu preciso garantir a concentração máxima, a concentração abaixo da máxima, e eu tenho que monitorar essa qualidade com uma frequência constante, tá certo? Então, toda portaria de potabilidade, ela precisa definir essas duas coisas. A gente só tem que ficar alerta do seguinte, que mesmo que eu defina limites e mesmo que eu monitore frequentemente essa água, eu continuo não tendo a certeza que essa água está 24 horas por dia dentro do padrão. Porque eu não sei, naqueles períodos que eu monitorei, eu não sei se essa água continuou seguindo o mesmo padrão do instante em que eu fiz o monitoramento. Existem substâncias que a gente só descobre que ela tem algum efeito deletério à saúde humana depois de muito tempo de pesquisa, e aí a gente pode reduzir esse parâmetro e tal, mas, na verdade, assim, a definição desses limites, dessa frequência de monitoramento, ela é muito importante, mas ela não nos deixa dormir tranquilo 100%, ok? É importante a gente lembrar que essa portaria, ela é feita, ela se aplica à distribuição de água coletiva, tá? Individual e para consumo via carro-pipa. Então, quando a gente vai utilizar a água, não importa se essa água vem da rede, vem de um poço comunitário, vem de um poço individual ou vem do carro-pipa, é importante eu avaliar se a minha água está dentro dos padrões de potabilidade definidos pela portaria. Tá certo? Deixa eu colocar uma coisa aqui. Opa, não era isso. A gente tem dois mecanismos muito importantes que a gente precisa compreender quando a gente fala de portaria, né, de legislação. O controle de qualidade da água, para consumo humano. E nós temos outra importante ferramenta, que é a vigilância de qualidade da água para consumo humano. Vocês saberiam ou suporiam qual seria a diferença, o que é controle de qualidade da água e o que é vigilância da qualidade da água? O que é controle de qualidade da água? Hein, gente? Acho que uma manutenção é outra fiscalização, né? Ou não? É por aí. Mas não exatamente manutenção, né? O controle, ele é o monitoramento. Vou colocar um monitoramento frequente, porque não adianta frequente, da água, e este monitoramento ele vai ser confrontado com o padrão de potabilidade. Né? Então, o que é o controle? Controlar é a gente verificar qual é a qualidade daquela água que eu estou produzindo, certo? Isso é controle. Quem é a figura responsável por fazer esse controle, pessoal? Esse monitoramento. Então, o monitoramento periodicamente, eu vou lá pegar uma amostra dessa água que eu tratei e verificar
a qualidade dessa água para ver se ela está dentro ou não do padrão de potabilidade. Certo? E com isso eu ajusto a minha operação também, né? De quem é a função de fazer o controle, pessoal? É o operador do serviço, é a concessionária, né? Se eu estiver trabalhando com um poço coletivo, eu vou ter que contratar uma empresa habilitada em fazer a operação desse serviço, mas, de qualquer forma, é quem produz a água. Quem produz a água tem que estar sempre monitorando para ver se o produto dele está apresentando a qualidade requerida. Ok? Bom, o monitoramento precisa sofrer fiscalização. Portanto, a gente está falando de vigilância. Vigilância é a fiscalização do serviço. Se eu faço controle, se eu tenho uma legislação que me obriga a entregar uma água com tal qualidade, e se eu estou vendendo essa água, vendendo ou dando de graça, não importa, mas se eu estou produzindo uma água que eu quero que ela seja classificada como potável, alguém tem que fiscalizar. Eu preciso ter a figura de fiscal que faça a vigilância. E quem faz essa fiscalização, pessoal, é a Secretaria Municipal de Saúde. Um exemplo é, toda vez que eu faço um monitoramento, vou fazer o monitoramento na frequência mínima exigida pela legislação, eu vou gerar um relatório e esse relatório deve ser apresentado para fiscalização. Eu tenho que apresentar esse relatório lá para a Secretaria Municipal de Saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde vai aferir se eu estou, de fato, entregando a água de qualidade. Eu posso aferir via os relatórios, mas a gente também pode fazer contraprovas. Ou seja, no mesmo ponto em que a concessionária coleta a amostra de água, a Secretaria de Saúde também deve pegar amostras e fazer análise paralelamente. Ok? Tudo bem, gente? Essa parte de controle e fiscalização, o controle e fiscalização, ela é obrigatória em sistemas coletivos, tá? Quando eu distribuo água para mais gente. Já os sistemas individuais, a gente não tem a obrigação de analisar sempre, mas é prudente, afinal de contas, você está consumindo aquela água, né? Aqui são só algumas definições do que é controle de qualidade da água, o que é solução individual, solução alternativa coletiva e sistema de abastecimento de água. O que a gente projeta aqui são os sistemas de abastecimento de água, mas a gente pode ter as soluções alternativas coletivas. Eu vou utilizar no condomínio onde eu tenho casa lá em Teresópolis, eu tenho um córrego que tem uma água muito boa, então não vou utilizar a água do sistema público, eu vou utilizar a água deste manancial, vou proceder todo o tratamento, todo o cuidado, vou proceder ao monitoramento, vou estar suscetível à fiscalização, mas é uma solução alternativa ao sistema público, ok? Algumas informações que a portaria 888 nos orienta, né? E quando a gente fala de competências e responsabilidades para cada uma das figuras que a gente que precisam atuar para a garantia da qualidade da água potável, existe um elenco de competências e responsabilidades para cada um desses atores. E é um elenco grande. Eu não vou colocar aqui todas as funções, porque não é meu objetivo citar item a item a lei, mas é importante destacar algumas informações. A primeira informação é:
toda vez que existir uma solução, toda vez que eu não tiver rede chegando àquela população, ou uma população queira utilizar uma solução alternativa de abastecimento de água, ela precisa pedir autorização à Secretaria de Saúde para fazer uso dessa nova fonte. Tudo bem? Para pedir essa autorização, o solicitante precisa apresentar para a Secretaria de Saúde uma RT, ou seja, eu tenho que ter um responsável técnico, um engenheiro civil sanitarista, um engenheiro ambiental, um engenheiro químico, né, que se responsabilize por aquele sistema alternativo. Eu tenho que ter a comprovação do órgão ambiental autorizando eu tirar aquele volume de água do manancial que eu estou pretendendo, tá? A outorga. Eu tenho que apresentar um laudo de análise de qualidade da água bruta que eu vou utilizar e apresentar qual é o plano de amostragem que eu vou executar para poder monitorar a qualidade dessa água. Beleza? Isso é obrigatório, tá, gente? Eu não posso, o meu condomínio vai utilizar água de outro manancial, ele faz a sua cabeça? Não, ele tem que pedir autorização. Quando a gente fala dos prestadores de serviço, não me importa se é a concessionária SEDAI, se é a concessionária Águas do Rio, ou se é o operador daquele poço coletivo lá em Teresópolis, os prestadores de serviço eles têm que fazer o controle de qualidade da água, eles têm que operar e manter todas as instalações conforme as normas brasileiras, tá? E eles devem fazer o monitoramento sistemático da bacia hidrográfica na qual eles estão inseridos. Então, são eles que devem levantar qual tem sido a ocupação da bacia contribuinte para aquele manancial, eles que precisam levantar o histórico de qualidade dessa água, né? Manter a informação da qualidade da água distribuída. Então, eles assumem essa responsabilidade, além de muitas outras funções, tá certo? Outra observação muito importante, quais são as exigências que um sistema de abastecimento precisam minimamente cumprir, tá certo? Para que um sistema de abastecimento alternativo ou usual, né, coletivo, precisam apresentar, minimamente são, primeiro, eu tenho que ter um responsável técnico para aquele sistema, né? Eu preciso ter esse responsável técnico. Segundo, se a água for utilizada para consumo humano, ela precisa ser desinfetada. Eu não posso colocar água na minha rede de distribuição sem, pelo menos, desinfetá-la. Isso é proibido. Isso inadequa essa água para o padrão de potabilidade. Portanto, quando a gente pega aquela água do rio da nascente e fala assim, essa água é potável, é mentira, aquela água não é potável. A água potável precisa estar, pelo menos, desinfetada. Tá certo? A segunda observação muito importante é que se essa água for proveniente de manancial superficial, rio, lago, córrego, represa, além de desinfetada, ela também precisa ser filtrada. Portanto, a única etapa, para que eu coloque como única etapa de tratamento a desinfecção, eu considere isso como possível, a água tem que ser água de poço. Se a água vem de um manancial superficial, ela precisa ser filtrada. Tá certo? Então, são técnicas de tratamento mínimas. E, basta eu fazer essas duas técnicas de tratamento para ter uma água potável? Não, depende da qualidade da água bruta. Eu tenho que analisar a água bruta para verificar se essa água, se eu apenas filtrar e desinfetar, ela vai atender aos demais padrões de potabilidade que a gente vai ver adiante, né?
mas com certeza são técnicas mínimas de tratamento que eu preciso prever. Uma outra condição definida na portaria, que a rede de distribuição precisa operar sob pressão positiva, ou seja, a minha rede de distribuição, se eu fizer um furo nela, em qualquer ponto dessa rede, eu tenho que ter um jato de água, ela vai ter que vazar, né? Vai ter que jorrar, porque ela tem que ter pressão positiva, maior que a atmosférica. Ela deve ser operada com regularidade, ou seja, deve-se evitar paralisação ou intermitência. E toda vez que a gente fizer manutenção na rede, esse trecho precisa ser desinfetado. Tá? E tem toda uma técnica de desinfecção que também é normatizada. Toda vez a instalação predial ligada ao sistema de abastecimento não deve receber água de outra fonte. Então, se eu tenho a minha residência ligada à rede pública de abastecimento, eu não posso também alimentar a mesma instalação predial com a água do poço que eu tenho lá no fundo no meu quintal, com o risco de contaminar uma água que foi fornecida com padrão de qualidade definido. Tudo bem, gente? E aí, quais são os padrões de qualidade? Quais são os limites de qualidade que eu devo garantir para a água? Quando a gente fala de padrão microbiológico, pessoal, a gente não pode ter nada de micro-organismo naquela água, né? Então, vocês vão ver aí que, independente de qual sistema, se é o sistema individual, se é alternativo coletivo ou sistema de abastecimento de água convencional, eu tenho que ter ausência de coliformes totais e de Escherichia coli. Tá? Ausência. Então, no meu controle de qualidade frequente, eu não posso ter, na saída do tratamento, presença de coliforme total. Na saída do tratamento e na rede de distribuição, eu não posso ter presença de Escherichia coli, é zero. Tá? Na rede de distribuição, há uma flexibilidade para coliforme total, lembrando que coliforme total não necessariamente está presente no esgoto, pode estar presente no solo. Então, existe um percentual de amostras que você pode ter, cerca de 5% das amostras podem apresentar presença de Escherichia coli sem ferir o padrão de potabilidade. Isso para sistemas de maior porte, tá? No caso de sistemas de menor porte, apenas uma amostra dentre as avaliadas pode ter presença de coliforme total. Não pode ter Escherichia coli. Beleza? Quando a gente fala de padrão microbiológico, a gente também controla a turbidez, viu? Então, a turbidez para sistemas convencionais de tratamento, ela tem que ser no máximo de meia unidade de turbidez em 95% das amostras. Os outros 5% não podem ultrapassar a 1 unidade de turbidez. E na rede de distribuição, a gente pode ter, no máximo, 5 unidades de turbidez. Então, pessoal, a pergunta que se faz, Iene, esses 2 processos são suficientes para potabilizar a minha água? Serão se conseguirem cumprir essas metas também definidas pela portaria. Portanto, qual é o número, qual é a tecnologia de tratamento que eu devo implementar, vai ser função da qualidade da minha água bruta. Quanto pior a minha água bruta, mais processos de tratamento eu precisarei considerar, porque, ao final do processo, eu tenho que cumprir essas metas de qualidade. Tudo bem? Outro padrão microbiológico que a gente indiretamente controla a presença ou não de micro-organismos é o monitoramento do cloro residual. Se, ao adicionar cloro, eu provoco a desinfecção e, havendo a sobra de um pouco de cloro residual, significa que eu consegui matar todo mundo e ainda sobrou um pouco de cloro.
Então, é obrigatório que a gente tenha um residual de cloro na rede de 0,2 miligramas por litro. Né? Essa concentração ela tem duas funções. Para a gente ter a certeza de que a desinfecção ocorreu e ainda sobrou um pouco de cloro, e também esse residual de cloro ele é importante para que a gente, no caso de um risco de recontaminação, a água tem um ponto da tubulação que sofreu uma contaminação, entrou água de fora para dentro, a gente tem um pouquinho de cloro para atuar ali. A água chegou no reservatório domiciliar e aquela pessoa não faz a manutenção desejada do reservatório, a gente entrega um pouquinho de cloro para tentar reduzir a concentração de cloro, reduzir o risco de contaminação daquele reservatório, tá? E hoje a gente pode, inclusive, desinfetar sem ser com cloro, com outras técnicas, tá? E tem várias técnicas identificadas. A gente só tem que lembrar que quando a gente utiliza a ozonização ou a radiação ultravioleta, essas técnicas não deixam residual. E se não deixam residual, eu sou obrigada a garantir este residual de cloro na rede. Então, é comum, ao utilizar essas técnicas, que a gente faça a adição de um pouquinho de cloro para garantir a segurança do sistema. Dúvida aqui? Nós temos ainda uma série de parâmetros químicos a serem controlados. Eu cortei as tabelas aqui, tá, gente? Então, assim, o elenco de parâmetros químicos que precisam ser controlados, e aí a própria portaria diferencia substâncias químicas inorgânicas, orgânicas, tem um grupo específico de agrotóxicos, né? Que precisam ser monitorados para a gente avaliar a qualidade dessa água em termos sanitários. Só um instantinho. Pessoal, segunda bateria de chamada, tá? Por favor, sinalizem aí. Então, um outro parâmetro, um outro padrão químico importante é a requisição de manutenção da concentração de flúor na água, tá, gente? A portaria, ela entende historicamente, e não é um entendimento da legislação em si, é um entendimento de especialistas na área, de que o melhor veículo para a gente levar saúde bucal, condições de saúde bucal para a maioria da população brasileira que não tem acesso ao dentista, é pela água, assim como levar iodo pelo sal, né? Então, a portaria ela reforça a importância de manutenção de concentrações ideais de flúor na água, tá? Existem estudos que comprovam que a fluoretação ela reduz os custos em saúde bucal, em odontológicos, né, de fato. Agora, a gente sempre tem que lembrar, pessoal, e isso é um reforço que eu faço com muita veemência, não só nessa disciplina, mas principalmente quando a gente fala de tratamento de água. Toda vez que a gente utiliza produto químico para tratar uma água, e principalmente para potabilizar uma água, porque essa água será consumida, a gente precisa assumir a responsabilidade do que a gente está fazendo. E eu sempre uso uma frase muito presente na minha cabeça quando eu falo em operação de sistema, projeto de sistema. O que diferencia veneno de remédio é a dose. Então, assim, o flúor traz muitas vantagens e muitos prejuízos. Qual é a linha tênue dessa condição? É a dosagem. Excesso de flúor, excesso de sulfato de alumínio, responsabilidade do gerente do processo em controlar isso. Então, vocês vão ver que, primeiro,
que existe um limite de concentração máxima de flúor na água para ela ser classificada como saudável. Então, eu posso ter na água, no máximo, 1,5 miligramas de fluoreto, que é o parâmetro que a gente usa para controle de flúor. E existem as concentrações ideais de flúor na água, tá certo? E essa concentração ideal tem a ver com a temperatura ambiente. A gente vai ver que em regiões mais quentes, a gente adota concentrações na água menores, porque certamente em regiões mais quentes as pessoas consomem mais água. E ao final do dia, a gente não pode ultrapassar uma massa de flúor consumido, porque aí ele perde a função terapêutica para ter a função tóxica. Tudo bem? Então, aí, em função da região em que eu projete o meu sistema, eu vou ter uma concentração de flúor a ser garantida para o consumo da população, nunca ultrapassando 1,5, tá? Iene, eu sempre vou ter que dosar flúor? Não, porque o flúor pode ocorrer naturalmente na água. O flúor é muito reativo e ele está presente naturalmente no solo. Ele pode ser dissolvido pela água e a gente já viu muitos casos de água que já tem a concentração de flúor suficiente. Portanto, a fluoretação, o processo de adicionar flúor, ele pode não ser necessário. O que a gente precisa garantir é a manutenção da concentração ideal de flúor. Pode ser naturalmente, pode ser artificialmente, de forma integral ou complementar. Às vezes, a água bruta já tem 0,2 miligramas por litro de flúor. Eu vou adicionar mais 0,7. Tudo bem, gente? A gente tem como padrão químico aqui as cianobactérias, né? As cianobactérias e, consequentemente, as cianotoxinas, que poderão poderão produzir cianotoxinas, e principalmente, pessoal, o que a gente chama de padrão organoléptico, tá? É importantíssimo que a água potável atenda aquelas nossas 3 referências intuitivas de água, que é insípida, inodora e incolor, que é o que a gente chama de padrão organoléptico. Então, não adianta eu ter uma água avermelhada e falar para o usuário, gente, ó, essa água é potável. Ela não é potável, porque a água potável, primeiro, ela é classificada como potável porque atende a todos os padrões de potabilidade estabelecidos por essa normativa, tá? Segundo, uma água, para ser adequada para o consumo humano, ela tem que ser boa para beber, mas também tem que ser boa para os outros usos. Como é que eu vou lavar a roupa com uma água avermelhada? Como é que eu vou lavar a louça com uma água que não produz sabão, né? Então, a água própria para consumo humano, ela vai um pouco além da água saudável, né? Ela precisa atender ao que a gente chama de padrão organoléptico, né? Que dão esse padrão organoléptico dá o adequado uso doméstico da água, adequado uso doméstico. E mais que isso, também eleva a confiança da população. A população não entende muito bem sobre o que é padrão de qualidade. Ela confia no que ela vê, no que ela sente, né? Então, é importante a gente, garantindo esse padrão organoléptico, a gente garante os aspectos que geram confiança. Então, por exemplo, nós temos aqui a medida de gosto e odor, né? Existe um parâmetro que faz o monitoramento e ele está aqui padronizado. Aqui eu destaquei apenas os padrões organolépticos que foram alterados em relação à portaria anterior, tá? Então, a amônia, que antes era 1,5, veio para 1,2,
Esses diclorobenzenos, eles também sofreram uma alteração em relação à portaria anterior. A dureza também teve uma redução nessa faixa de valores. Tá? E, além de definir limites, a portaria também define a frequência de monitoramento. Então, vocês vão ver, por exemplo, a turbidez na saída do tratamento, ela deve ser monitorada a cada 2 horas. Na saída do tratamento, na saída da ETA. O fluoreto, a cada 2 horas. Gosto e odor, trimestralmente. Cloro residual, semanal. Então, a gente tem aí a avaliação, tanto... vamos pegar aqui, ó, eu tenho o Rio, a ETA. Essa água vai para um reservatório e desse reservatório vem para a rede. Então, o meu monitoramento ele é feito o ponto 1, que é na saída do tratamento, e o ponto 2, que é na rede. Então, está aqui, ó, saída do tratamento, 1, rede de distribuição, 2. Vocês vão ver que na rede de distribuição, o número de pontos de amostragem vai variar em função do tamanho da população. Quanto maior a população abastecida, mais números de pontos de amostragem. E aí a gente tem que ler os detalhes da norma para compreender, tá bom? Tá certo? Deixa eu só... Vou fechar aqui a lista de presença, tá, gente? Um outro aspecto extremamente importante, pessoal, vocês pagam pela água, não pagam? Sim, né? Sim, sim. E como é que vocês sabem, qual é a informação que vocês têm sobre a qualidade do produto que vocês estão comprando? Quando a gente compra um produto, vamos lá, refrigerante ou uma água mineral, como é que eu sei a qualidade daquele produto? É só olhar no rótulo, né? E rezar para que o que esteja dentro respeite o rótulo. Mas eu tenho um rótulo. E quando a gente fala da qualidade da água que chega na rede, né? Se eu estou pagando, eu preciso eu preciso saber qual é a qualidade dessa água e preciso ter a garantia de que ela vai respeitar os padrões de potabilidade, porque é por isso que eu estou pagando. Tá? Infelizmente, esse entendimento não era regulado até bem pouco tempo atrás. Na verdade, as concessionárias elas faziam o controle de qualidade da água e elas faziam também a vigilância. Aquela função que hoje é da Secretaria de Saúde, que deve ser os nossos representantes, a Secretaria de Saúde deve proteger o cidadão e não a concessionária, né? Mas, antigamente, quem fazia a função de fiscalização era a própria concessionária. É óbvio que isso não vai dar certo, né, gente? Como é que quem produz ele é o próprio fiscal, né? E, consequentemente, a concessionária também não entendia o usuário, né, o cidadão, como um cliente. Eles entendiam como eu estou fazendo uma benfeitoria para você, então você paga e fique quieto, né? Então, essa coisa não funcionava e em 2005 foi lançado o decreto que regulamentava essa relação entre cliente e vendedor, porque a gente tem que lembrar que a água é potável, ela tem características específicas, legais, é um bem público, mas ela é um produto que está sendo vendido. E se ele é um produto que está sendo vendido, eu preciso incorporar aí toda a regulamentação que tem lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, o decreto 5440 veio regulamentar isso. Então, primeiro, ele define lá quais são os mecanismos, os instrumentos, como é que o consumidor
deve ser informado sobre a qualidade do produto que ele está recebendo, ele define lá penalidade para a concessionária, seja ela pública ou privada, caso ela não cumpra as requisições legais e tal. Então, hoje a gente pode reclamar da água que chega da nossa rede, assim como eu reclamaria de um garrafão de água mineral que está fora do padrão, tá certo? Então, esse decreto fala lá que o usuário precisa receber informação periodicamente sobre a qualidade da sua água. E eles definiram quais seriam os parâmetros básicos. Ele precisa saber o que tem ali de coliforme total, Escherichia coli, turbidez, cor aparente, cloro residual livre e flúor. Mas tem um monte de parâmetro analisado. Tá, mas não adianta a gente carregar de informação demais e o cara não saber discretizar o que é importante. Quando a gente fala desses parâmetros específicos, a gente tem intuitivamente uma ideia sobre a qualidade da água a partir, ainda que a gente não tenha muito estudo ou muita informação sobre esses parâmetros. A gente vai ter uma percepção da qualidade da água. E, além de informar sobre esses parâmetros, ele tem que dizer qual foi a análise realizada, qual o número mínimo de análises que a legislação exige, qual o número de análises feitas, quantas amostras estavam dentro do padrão, quantas não estavam, e se tiver que fazer algum comentário do tipo, olha, a adutora foi desligada, teve que parar para manutenção no período de tal dia, e por isso, no dia seguinte, a água chegou com um pouco de cor, porque blá, 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 blá. Isso tem que ser informado à população. E qual é o melhor lugar para se informar isso? Na conta de água. Se existe algo que chega todo mês na nossa casa, é a conta de água. Pode não chegar a água, mas a conta chega, né? Então, para quem mora em casa, vai observar lá no rodapé da sua conta essas informações inseridas. Para quem mora em prédio, né, essas informações chegam para o condomínio. Acho até que o síndico deveria colocar uma cópia disso, pelo menos desse rodapé, num mural, para que todo mundo visse qual é a qualidade da água que está chegando, né? Então, hoje é obrigatório que todas as concessionárias, quem emita a fatura, coloque nessa fatura qual foi a qualidade que aquela água apresentou ao longo daquele mês. Tudo bem? Vocês podem buscar isso no próprio site da SEDAI, tá? O site da SEDAI, se vocês entram lá em infraestrutura, vocês têm uma série de informações, inclusive os relatórios de qualidade da água. Então, é possível ter acesso a esse tipo de informação. Tá certo, gente? Hoje fomos bem, hein? 2 conteúdos vencidos. Próxima aula a gente vai continuar, a gente vai falar sobre potabilização de água e começar a falar de reservatório. Vamos dar alguns estirões. Terça-feira que vem já vai ter a liberação da próxima atividade. Essa semana vocês não terão atividade, mas na terça-feira eu devo liberar a atividade, que já é a primeira parte do trabalho de abastecimento de água. Tá bom? Dúvida, gente? Professora, a senhora vai liberar a aula passada? Pessoal, 2 pontos. A aula passada já foi liberada, e segundo, não adianta me cobrar liberação de aula. As aulas serão colocadas à medida que que eu for conseguindo organizar essas coisas. Eu só vou lembrar que o curso é síncrono e eu coloco as aulas gravadas porque eu quero. Se eu não quisesse, eu não sou obrigada a colocá-las. Então, assim, eu não faço por pirraça, é porque realmente eu tenho muitas outras demandas além da sala de aula, então nem sempre eu consigo atualizar. Eu tive muita dificuldade com a internet semana passada, muita mesmo. E eu tive erros constantes, então eu baixava o arquivo e ele não carregava, não sincronizava na minha nuvem, então eu não conseguia
fazer o upload dele no Classroom, aí eu tinha que apagar e baixava, eu tive problemas recorrentes com isso. Então, assim, as aulas estarão lá, não precisa cobrar porque elas estarão, tá bom? Para evitar desgaste. Vejam, gabarito, vocês vão ter a correção, e na correção vocês vão identificar qual é o problema, tá? E não tem que ter segurança também não, viu, Adriana? A gente está trabalhando o construtivismo, tá certo? É isso aí, às vezes vocês vão ter que buscar bibliografia para fazer os trabalhos, não adianta esperar só com os slides, isso a gente já falou. A aula ela é muito mais rica do que os slides, mas ela não contempla tudo, portanto, muitas das atividades vocês demandarão buscar bibliografia, tá certo? Professora, só mais uma dúvida. Eu estava revendo algumas aulas passadas, então é só para o conteúdo um pouquinho anterior, tem problema? Oi? Eu estava revendo algumas aulas passadas, então tenho dúvida em relação ao conteúdo um pouquinho anterior. Aí tem a monitoria para isso, né? Tem horário de monitoria para isso. Na verdade, eu não sei se a monitora saberia responder. Eu queria saber se tem transparência em relação a estudos de projeto de ampliação de rede de esgotamento sanitário. A esgotamento ainda não entramos no tema, né? Não só de esgotamento, como também de abastecimento de água. Por exemplo, então tem um terreno novo que está sendo loteado para ser vendido. E aí eu tenho como saber se ali já tem um estudo de água, ou se eu posso... Tem que ter, porque não existe liberação de loteamento, é legislação. Você não pode liberar um loteamento se ele não tiver toda a infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem aprovados. Então, por exemplo, no trabalho que a gente fez, aquele loteamento ele só poderia ser loteado e vendido se a gente chegasse num consenso do que a gente ia fazer para abastecer aquela região ali, né? E tivesse implantado. Perfeito. Tá? Loteamento, a não ser loteamento ilegal, aí você tem aos montes, mas o loteamento legal, ele só é aprovado se ele tiver rede de água, onde tem tratamento de esgoto, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e pavimentação das ruas. Aí tem o percentual que tem que ser área preservada, tem o percentual que tem que ser área de lazer coletiva, né? Você tem um percentual de arborização, isso vai do PDU de cada município. Entendeu? Entendi. Obrigada, professora. Tá joia? Não, mas tem coerência. Agora, assim, quando tiver dúvidas mais específicas, podem tirar na monitoria, e eu e a Raquel, a gente conversa muito. Às vezes a dúvida acontece na hora, ela me manda o WhatsApp, eu já respondo, às vezes por áudio, né? Às vezes não respondo tão brevemente, porque eu tenho outros cursos em andamento, mas eu sempre dou retorno para ela atualizar vocês. Às vezes ela tem dúvida dela mesmo, que ela fala, Iane, tal pergunta foi tal, eu respondi desse jeito, está certo? Então, a gente tem uma complementação de trabalho muito boa. Então, podem fazer o uso da monitoria, porque vai ser produtivo para vocês. Tá legal? Maravilha. Obrigada, professora. Valeu, gente. Bom descanso para vocês. Até quinta-feira. E boa semana, né? Até, valeu. Valeu. Tchau, professora. Bom dia. Bom dia.